Hi, you guys! Welcome! Sejam todos muito bem-vindos, pessoal, para mais uma e a nossa penúltima aula do segundo ano aqui da Unit 1, comigo, Teacher Patrícia. E a gente vai trazer aqui para vocês, eu vou trazer para vocês o último tempo verbal. O último tempo verbal que você vai aprender hoje comigo. São 12 tempos verbais no inglês e hoje nós vamos ter o nosso último tempo verbal. Agora sim. Foi um problema técnico que a gente resolveu. É muita emoção porque é o nosso último tempo verbal. 12 tempos passaram, a gente aprendeu 6 no primeiro ano, 6 agora no segundo ano. E o que vai sobrar para aprender inglês agora, teacher? Já acabou os tempos verbais? Espera lá, tem muito assunto ainda que vão envolver os tempos verbais, ou seja, vocês vão linkar conhecimentos que vocês viram no primeiro ano, na unidade 1 do segundo ano. E aí você também vai ter assuntos novos, obviamente. Nunca perde a graça, nunca para assunto. E você vai ver que tem muito assunto ainda para você aprender. Então, na nossa aula de hoje, nosso último tempo verbal, vai ser ele, Future Perfect Continuous. Sim, porque também o futuro perfeito tem o seu tempo progressivo. E assim, esse tempo verbal que a gente vai ver hoje, e que agora sim que a gente vai ver hoje, é um tempo verbal às vezes bem esquecido. As pessoas às vezes esquecem da existência dele. Né? Mas ele existe e ele é utilizado sim, só que ele é, digamos, de todos os tempos verbais, ele é o menos utilizado. Então nós vamos falar aqui o título dele, ó, Imagining a Future Perfect Continuous. Imagine aí um futuro perfeito contínuo. Então nós vamos ver o uso desse tempo verbal, que a gente vai aprender em que situação a gente vai usar ele. Claro, as formas afirmativas, negativas, interrogativas, as always. E também vamos ver time phrases, que são aquelas palavrinhas que a gente pode utilizar, que a gente deve utilizar, principalmente nos tempos contínuos, que vai falar de duração. Essas palavrinhas que você já conhece tanto das aulas de presente perfeito, passado perfeito, os tempos contínuos deles também. Vamos lá pensar nessa situação aqui, para a gente já começar já entrar sobre esse tempo verbal. Vamos lá. My future self. Meu eu do futuro. Então, tem uma pergunta aqui para você. What will I have been doing? Ou no caso, para mim mesma, né? Porque a pergunta é feita para mim, sobre mim. What will I have been doing? O que eu ter estado fazendo? Porque a tradução aqui do futuro perfeito contínuo, você tem assim os três formas de traduzir. Você também pode traduzir ele ao pé da letra, porque é o que eu fiz agora, o que eu terei estado fazendo. E você também pode traduzir o que eu estarei fazendo, que essa tradução, não sei se você lembra, é a tradução do futuro contínuo, do future continuous, que é o que você aprendeu comigo lá no primeiro ano. Dá para traduzir dessa forma também. E também dá para traduzir de uma outra forma que eu não costumo usar, então eu vou focar só nessas duas aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Você está em uma entrevista de emprego. Pensa aí no ano de 2030. Aí o entrevistador pergunta para você, what will you have been doing in the last 10 years by the time you were 30? Então essa pergunta quer dizer o quê? O que você terá estado fazendo, o que você estará fazendo nos últimos 10 anos até você atingir 30 anos. Então você fica pensando, tá, vamos supor que eu tenho agora 20 anos, ou você no caso aí menos. Eu um pouco mais de 20 também. Mas vamos supor que você tenha 20 anos e você vai ter que pensar em tudo que vai acontecer, ou que pode acontecer, porque você não vai saber, obviamente, porque nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, daqui a 1 segundo é futuro, a gente não sabe os próximos passos. Então você vai ter que se projetar para o futuro, quando você tiver 30 anos, e aí você vai dar uma olhadinha para trás e vai ver todas as ações que poderiam ter acontecido até você completar 30 anos. É mais ou menos isso a ideia do futuro perfeito contínuo. Então aqui, para responder essa pergunta, você precisa refletir sobre a sua trajetória e sobre como falar de ações de longa duração, afinal de contas aqui são 10 anos, né? Vamos supor que você tem 20 e aí o momento que você faz 30 são 10 anos, até esse ponto do futuro. E aí veja bem, agora foi. O Future Perfect Continuous é um tempo verbal em inglês usado para descrever, aí você vai entender ele agora, preste atenção, ações que estarão em andamento, ou seja, eles estarão em andamento, ainda não estão porque é futuro, e continuarão até um determinado ponto lá no futuro. Então ele vai enfatizar a duração, óbvio, porque os tempos contínuos, progressivos,
todos eles, tanto do presente perfeito, do passado perfeito, assim como o futuro perfeito, vão enfatizar a duração de uma ação. E aqui no caso, no futuro, então a duração de uma ação antes de um momento específico, lá in the future. Então pense nele aí como uma maneira de você olhar para trás de um ponto no futuro e ver quanto tempo uma ação já estará ocorrendo. Então você está no futuro, olha para trás e vai ver exatamente esse percorrer das ações, essa duração e falar sobre isso. Não entendeu? Espera lá que a gente só está começando a aula. Vamos falar primeiro das estruturas. Você sabe muito bem que as estruturas com tempos contínuos e progressivos sempre vêm acompanhado do nosso amiguinho ing, o ing, que ele é o gerúndio do inglês. É aquele que deixa no final do meu verbo a terminação de ando, endo, indo. Aqui não vai ser diferente. Então, nós temos aqui na forma afirmativa, na affirmative form, claro, sujeito, subject. Temos aqui o will, que é a palavrinha de ordem do futuro. Sem ele não vai ter futuro aqui, né, galera? Então, ele sempre vem e vem do lado do sujeito em frases afirmativas. Logo depois, você usa o have, que você também aprendeu, que é o auxiliar dos tempos perfeitos. E aqui no futuro vai ser utilizado ele também. Porque não tem uma diferença nos tempos perfeitos, no futuro, porque a gente aprendeu que no presente é have, has na terceira pessoa do singular. A gente aprendeu que no passado, no past, é had, had. Só que aqui a gente usa o have novamente, eu expliquei isso na aula passada, porque este amiguinho aqui é um modal verb, um verbo modal, e os verbos modais, eles não aceitam que o verbo que vem logo em seguida tenha alguma modificação, ou seja, que ele tem algum tipo de flexão, e não existe flexão, então vai ficar o have mesmo, dessa forma, para todo mundo, inclusive para a terceira pessoa do singular. Logo em seguida, a ação, o verbo com ing, que é a ação que estará em andamento em ponto específico lá no futuro. Na forma negativa, tá? A diferença é só uma, a presença do not. Esse not é esse de verbo de negação que sempre vem ao lado do will e ao lado do have. Sempre é modo de dizer, mas ele vem ao lado do will com certeza. E quando você quer contrair, você pode juntar o will com not, ficando aquela palavrinha won't. Lembra? W-O-N'-T. Mas isso aí é só usado de forma informal, você já sabe disso, que eu venho falando para vocês durante todas as aulas de tempos simples e perfeitos. E a forma interrogativa, que é claro, feita através do will que vem na frente. E isso para perguntas de yes or no, no caso yes or no questions, onde o verbo modal vem para frente, logo depois o sujeito, logo depois o have, que é fixo, e depois o verbo com ing. Como você, aliás, como não, quando você estiver fazendo perguntas onde as respostas são mais elaboradas, aí você vai usar aqui na frente do will um pronome interrogativo. Pode ser how, que é como, pode ser, no caso, how long, pode ser what, o que, qual, why, assim por diante. Pronomes interrogativos que você usa para fazer perguntas, porque eles são para isso, né? Muito bem? Então, a gente já falou de estrutura, vamos ver em frases essas estruturas e vamos falar primeiramente aqui dos usos, né? Antes das frases. Esqueci de dizer, esta aula aqui, ela vai ter um momento interativo, tá? No final dela, você vai participar do momento interativo, então ela tem que ser um pouquinho mais rápida para esperar, para ter um tempinho para vocês fazerem o momento interativo. Então vamos lá, presta atenção. Future Perfect Continuous, para falar de uma ação que continuará ocorrendo no futuro por uma certa duração de tempo ou até que outra ação a interrompa. Vamos ver em frases para a gente ilustrar melhor? Veja bem, they will have been talking for over an hour by the time Thomas arrives. They will have been talking for over an hour by the time Thomas arrives. E aí? Tá bem pouquinho, né? Bem pequenininho, onde vocês não estão vendo a tradução muito bem, mas eu vou traduzir para vocês. Eles ou elas, porque isso aqui o they é tanto masculino quanto feminino, they, eles ou elas, estarão conversando, will have, conversando, e essa tradução não é ao pé da letra. Então, terão estado, been, conversando, assim seria ao pé da letra, mas eu prefiro falar estarão conversando, que é muito mais rápido, muito mais prático, que seria a tradução do futuro contínuo, né? Por mais de uma hora,
For over an hour, por mais de uma hora, over an hour, by the time. Aí aqui é a expressão de tempo, né? Que a gente vai ver, a gente já viu esse by the time. By the time é no momento que ou quando Thomas arrives, que essa é outra ação. No momento que chega aqui no Thomas, você já tem uma outra ação e um outro tempo verbal. E esse Thomas arrives é o tempo verbal do simple present, onde você tem a conjugação aqui, arrive, da terceira pessoa do singular. Por isso que ele recebe um S no final, não tem nada a ver com plural, viu? Então, nessa ação aqui você percebe que é uma ação que continuará ocorrendo no futuro por uma certa duração de tempo, que é por mais ou menos uma hora, por mais de uma hora, quando outra ação interromper ela, que é quando o Thomas vai chegar. Tá ligado? Vamos para a próxima. In November, em novembro, I will have been working at my company for 3 years. 3 years, essa é a duração aqui. A duração sempre vem com for aqui nesse caso. Então, for 3 years, por 3 anos, há 3 anos. Em novembro, é um ponto ali de uma situação onde outra ação irá ser interrompida, não, irá acontecer uma situação que é essa questão de completar 3 anos. I will have been working, eu terei estado trabalhando na minha companhia, que não é minha, que eu não sou dona, mas eu trabalho lá, por 3 anos. Essa é a situação. Tá entendendo? Calma, relaxa que a gente tem mais exemplos e mais situações também. Vamos lá que isso aqui tá com delay. Agora foi, tá certinho? Foi sim. Olha só essa situação aqui. When I turn 30, quando eu fizer 30, I will have been playing piano for 21 years. Então, quando essa situação acontecer lá no futuro, a ação de eu terei estado tocando, ou eu estarei tocando, piano por 20 anos. Ou seja, eu comecei com 10 anos a tocar piano, fiz 30, então já são 20 anos. Então, essa ação aqui, ela vai fazer 20 anos quando essa situação aqui acontecer. Então, essa ação aqui de eu estar tocando piano por 20 anos, ela começou lá no passado e se estendeu, teve uma boa duração até um ponto específico no futuro, onde eu quero dizer que quando eu fizer 30, vai ser 20 anos que eu estarei tocando piano. Não que eu fiquei tocando piano o tempo inteiro, mas a ação de praticar o piano. Muito bem? Então vamos para mais outra situação. Para falar de causa de algo no futuro, a gente pode usar o Future Perfect Continuous para explicar, melhor dizer, a causa de uma situação futura. Então, estamos falando de causa, baseada em uma ação contínua que estará acontecendo. Então, essa é baseado na ação do futuro perfeito contínuo. Veja bem, she will be tired. Essa é a causa. She will be tired. E aqui a causa, ela é representada no futuro. Porque eu tenho aqui, ó, will be. E é o futuro simples, que é aquele que você aprendeu lá no primeiro ano. Então, ela estará cansada. No futuro, essa ação acontecerá. Because, porque eu estou falando de quê? De causa. Então, se eu falo de causa, eu vou usar o conector de causa, que o clássico é o because, que é o porquê para a resposta. Então, because she will have been traveling all day. Então, porque ela estará viajando, ela terá estado viajando o dia todo. Então, assim, entendeu? Então, essa ação aqui acontecerá, essa causa aqui acontecerá porque essa ação estará em andamento lá no passado, que vai começar no passado, e ela terá andamento até um certo ponto, e a causa vai ser isso aqui. The ground will be wet because it will have been raining all night. The ground will be wet. O chão estará molhado, wet. Essa palavrinha aqui, o adjetivo. Because, porque, aí temos uma outra frase, que é a frase no futuro perfeito contínuo. It will have been raining all night. O chão estará molhado porque terá estado chovendo, ou estará chovendo a noite toda. Então, essa ideia de que estará chovendo a noite toda
É ação que vai começar lá no passado, né? Terá essa duração, esse tempo, e aí a causa disso vai ser isso aqui. E é óbvio, né? Porque se chove, o chão estará molhado. Muito bem, falamos de causa, falamos do principal do futuro perfeito, também da primeira situação, e a gente vai agora ter mais frasezinhas. Olha só, the famous artist will not have been painting the mural for over 6 months by the time it is finished. The famous artist, que é o artista famoso ou artista famosa. Aí aqui já tem uma negação. Trouxe frases na negativa para você também. Então trouxe aqui uma na negativa que está separado, will you not. E aqui eu trouxe uma que eles estão contraídos. Ambos corretos, porém isso aqui é informal. Então o que quer dizer isso aí? O artista famoso não estará pintando o mural por mais de 6 meses quando ele estiver pronto. Porque provavelmente vai ser menos de 6 meses, já que eu estou negando que não vai ser por mais de 6 meses, então pode ser menos de 6 meses. Que essa ação estará acontecendo, que vai lá do passado, atinge o teu presente e ele, na verdade, só vai acabar lá no futuro. Né? Compreenderam? E aí, temos a próxima aqui. They won't have been using this car since March. E vocês conhecem o since, que é a mesma coisa que o for, não de tradução, mas fala de duração. E o since é um ponto de partida. Então, é o desde. They won't have been using this car since March. Eles não estarão usando o carro desde março. Eles não estarão usando o carro desde março. They won't have been using since March. Então, desde março, essa ação aqui não estará acontecendo. Não começou no passado, né? E não passou seu presente e não chegou no futuro, porque isso aqui não estará acontecendo, não. Muito bem? Então, olha só. Agora mais frases, só que eu trouxe aqui com perguntas. E eu trouxe os 2 tipos de pergunta para você. Pergunta com o eu na frente, que você vai responder com sim ou não. E uma pergunta onde eu tenho um pronome interrogativo e que eu usei o how long, porque faz todo sentido. Porque o how long vai ser uma pergunta que você vai falar sobre duração, porque a tradução é por quanto tempo ou quanto tempo alguma coisa, né? Então vamos lá. Will you have been feeling better when you finish this diet? Quem é que, né, gosta de dieta? Com certeza a resposta para essa pergunta, yes, I will. Porque, veja bem, will you have been feeling better? Você estará se sentindo melhor quando terminar essa dieta? Você estará se sentindo melhor? Ou seja, lá no futuro, quando você terminar essa dieta, você estará se sentindo melhor? Porque a dieta já começou, né, em algum momento, e ela tem essa duração até o momento no futuro, quando você terminar. Quando é que você vai terminar a dieta? Daqui a 1 mês? Daqui a 2 meses? Daqui a 1 ano? Não sabemos. Não está sendo dito aqui. E aqui, a minha outra pergunta, que é a pergunta que eu tenho com essa questão aí do pronome interrogativo na frente. How long will you have been studying when you graduate? How long will you have been studying when you graduate? O que quer dizer isso? Por quanto tempo você estará estudando? Você terá estado estudando, né? Quando você se graduar. Então, você vai se graduar, vai fazer a graduação, você no 2º ano, daqui a 1 ano, né? Vamos colocar assim. Daqui a 1 ano você, 1 ano e pouco, né? Já tem 1 ano e uns bons meses, você vai terminar o seu 3º ano, que vai ser ano que vem. Então, você imagina aqui que você vai estar pensando sobre essa questão lá no futuro, onde você vai fazer a sua graduação, 3º ano. E aí eu quero saber por quanto tempo você estará estudando. Se você não reprovou nem nada, você terá estado estudando, né? Você estudou por 10 anos, porque a gente fica basicamente na escola por 10 anos, não contando, né, a fase inicial de alfabetização e tudo mais, mas do 1º ano até o 3º ano. Se bem que juntou o 9º ano agora, mas acho que 10 anos, vamos lá. Então, how long will you have been studying when you graduate? E é isso, você terá que ir lá no futuro, olhar para trás, fazer as continhas de quanto tempo, e essa ação só vai acabar ainda lá no futuro, que ela ainda não chegou. Muito bem? Então, olha só, time phrases, que são aquelas palavrinhas que você vai usar para enriquecer as suas frases
nos tempos contínuos progressivos é muito importante usar elas. For, você já está cansado de saber a existência do for, que é por. Por também pode significar a e faz, mais o período de tempo, né? For 2 hours e assim por diante. Como tem aqui, por 2 horas. For a long time, por muito tempo. Temos o by também, que você já conhece bastante, que significa até mais um ponto no tempo. Então, by next month, até mês que vem. By 2035, até 2035. Temos também o by the time, que você está careca de saber, que é quando, até o momento que, mais uma ação futura. Então, ele vem acompanhado de uma situação. By the time the movie ends. Então, quando o filme acabar, sujeito e o ends é o verbo que está conjugado, inclusive, no presente simples. Então, quando o filme acabar. Tudo bem? Só que aí, na hora de falar, na hora da tradução, ele não vem conjugado no português. Ele vem na sua forma definitiva. Acabar. Não está conjugado, né? Temos mais time phrases para vocês também. Isso aqui tá de brincadeira comigo. Vamos lá. Mais um. Mais dois. Foi. Since. Since que a gente comentou hoje também com vocês, que é o desde. Então, ponto de partida é um ponto no tempo no passado. Ele é menos comum, mais utilizado. Sendo que a gente tinha uma frase aqui, temos outra aqui. By Christmas, she will have been teaching since 2022. Até o Natal, ela terá estado ensinando, ou ela estará ensinando desde 2022. Então, desde 2022. 2022 já tem um tempo. E aí, lá no Natal desse ano, ela estará ensinando, ou seja, ela estará fazendo esse papel de teacher, de professora, desde 2022. Né? Enfim. All day, all week, all month, all year. Então, você usa o all, que é esse todo, com várias palavrinhas. Você tem esse todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. Temos esse aqui também, ó, muito utilizado. Palavrinha difícil de falar. Não é não, gente. É só difícil de escrever mesmo. Mas você fala throughout. Throughout. Claro que tem esse som aqui do TH, que é o temido som. Mas throughout the summer, ou seja, durante todo o verão. Durante todo o verão. E aí uma situação com future perfect continuous. Nada de present. Vamos lá. Finalizando a nossa aula, antes de chegar no momento interativo, para vocês verem a diferença de future perfect e future perfect continuous. Muito bem. Tem uma diferença sim, e é bom relatar para vocês, porque vocês acabaram de ver esse tempo verbal e agora com esse aqui talvez você possa se confundir um pouco, mas não vai porque eu vou explicar. O future perfect, ele vai enfatizar o término de uma ação em um tempo específico no futuro. Então, assim, enfatiza a conclusão dessa ação. Veja esse exemplo. I will have run 5 miles by the end of the race. I will have run 5 miles by the end of the race. Eu terei corrido 8 milhas, né? 5 ou 8 aqui. Vamos lá para a nossa tela, só para enxergar melhor, porque agora eu não sei se é 5 ou 8. Isso não, também não é 5, ó. Eu li 8, mas também não altera em absolutamente nada. Mas vem aqui um pouco para frente para mostrar para vocês, porque a nossa frase está bem pequenininha, né? Aqui, ó. 5 milhas até o final da corrida. Então, até o final da corrida, eu terei corrido, e isso já findou, já terminou. Já o Future Perfect Continuous, ele vai enfatizar a duração e a continuidade, já que é progressivo, contínuo, né, gente? Da ação que estará em progresso em um momento específico lá do futuro. Então, aqui, a mesma frase, entre aspas, mas fala também de corrida. Então, I will have been running for an hour. I will have been running for an hour. Então, eu estarei correndo por 1 hora. Eu estarei correndo por 1 hora. E essa ação de estar correndo por 1 hora ainda não começou, porque ela estará lá no futuro. E ela nem findou ainda, porque ela ainda vai acontecer lá no futuro. Entendeu? Então, aqui é a mesma coisa. Eu não terminei ainda de correr, porque ficou lá no futuro. Mas essa ação já estará finalizada nesse momento do fim da corrida. Já essa aqui não, ainda estarei correndo por 1 hora. Chegou o momento interativo.
momento interativo, onde a gente vai, obviamente, aplicar o que a gente aprendeu na aula de Future Perfect Continuous. E olha só, o que vocês vão fazer? Vocês vão falar de quê? Personal Futuristic Timeline, né? Nossa timeline aí, pessoal, futurística. Vocês, estudantes, vocês vão criar uma linha do tempo futurista, né? Vocês vão imaginar a vida de vocês em 5, 10, 15 ou até 20 anos no futuro. Vocês vão brincar aí de fortune teller, né? Da pessoa que... Da cartomante, né? A cartomante que fala, a pessoa que vai dizer o seu futuro, você mesmo. Então, nessa linha do tempo, vocês precisarão incluir pelo menos 5 eventos, momentos futuros específicos. Então, nós temos datas, idades, conquistas e, para cada um, uma frase usando, obviamente, o Future Perfect Continuous, que descreve aí uma ação contínua, que vai descrever uma ação contínua que os levou, que levou vocês até aquele ponto, ou que estará acontecendo naquele momento. Calma lá que tem mais explicação, olha só. Examples. Temos aqui, ó, você vai colocar assim, um momento no futuro. Aí você vai colocar um ano ou uma situação. Aqui eu comecei com ano. Aí tem o by, né, que é o até 2035. Se você quiser colocar by to 2028, tem problema não. Ou até colocar mais longe, 2050, fique à vontade. Então, você vai criar uma frase para esse momento no futuro. By 2035, I will have been working as a teacher for 3 years. Eu teria estado trabalhando como professora por 3 anos, até 2035. Temos um outro momento no futuro que dessa vez não é uma data, e sim uma situação, como eu disse aqui, ó. Pode ser datas, idades ou conquistas. E aí, olha só, when my first child graduates from university. Então, isso aqui vai ser mais distante ainda, porque olha essa situação. Quando o meu primeiro filho se formar na universidade. Gente, isso aqui não é para vocês seguirem como tá aqui. Vocês podem inventar um outro momento no futuro, não tem nada a ver com questão de ter filho, porque nem todo mundo vai querer ter filho. Não precisa colocar 2035, vocês vão mudando. Isso aqui é uma forma de mostrar para vocês como é que eu queria que vocês fizessem, mas não necessariamente com essas situações, com esses contextos. E a frase que eu escolhi para essa situação é by then, que significa até lá, esse then, até lá, I will have been living in the same house for 20 years. Eu estarei morando na mesma casa por 20 anos. Então, até lá, essa situação estará em andamento e ainda continuar acontecendo por 20 anos. Entenderam? Eu espero que sim. Olha aí as nossas referências para vocês, alunos e alunas. Porém, não terminamos ainda. Temos o nosso Review and Exercise. Vejo vocês na nossa próxima oportunidade. See you soon and bye!